Como você reagiria se de repente estivesse face a face com Deus? Você já pensou sobre isso? Embora muitos cristãos da atualidade imaginem Deus de forma amorosa, amigável e pacífica, a verdade é que nenhum de nós se lançaria nos braços do Pai Celestial assim que o avistássemos. O testemunho das Escrituras é claro. Todos os pecadores, mesmo os crentes tementes, fiéis, firmes e maduros na fé, têm motivos para se intimidar diante da santidade do Criador. Grandes homens da Bíblia tinham uma impressão sobre Deus bem diferente de muitos de hoje em dia. Por exemplo, em Gênesis 18, Abraão admitiu na presença do Altíssimo que não passava de pó e cinza. Similarmente, depois da sua jornada de provações, o fiel Jó afirmou o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Em Esdras capítulo 9, encontramos um profundo sentimento de vergonha do sumo sacerdote Esdras quando ele se apresentou perante o Senhor para adorá-lo. E orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Da mesma forma, o profeta Abacuque teve uma visão do poder e majestade do Altíssimo, e os seus joelhos começaram a tremer. Ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. O profeta Isaías descreve como ele viu o Senhor sentado num elevado e sublime trono. Ele viu os serafins cantando e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. A santidade divina tudo preenche, mesmo quando oculta aos nossos olhos. Ao perceber a santidade do Altíssimo, Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Alguns podem pensar que Isaías tinha uma baixa autoestima e que ele não estava focando nas suas qualidades positivas e dignas de elogio. Porém, não se trata nada disso. Simplesmente ele foi confrontado com a perfeita santidade do Senhor. Se Isaías, profeta de Deus, importante líder espiritual para o seu povo na época, reagiu com tamanho temor, quanto mais nós. A razão de tal reação se encontra nas suas palavras: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma visão direta de Deus em sua santidade e ficou absolutamente chocado até o âmago do seu ser. O sentimento pela sua própria pecaminosidade, pois o seu coração ansiava por purificação para poder estar na presença de Deus. Quão difícil é termos clareza para percebermos o contraste entre a santidade de Deus e os nossos pecados. Quando enxergamos o Altíssimo em sua santidade, nossa reação instantânea é nos vermos como pecadores e imundos. Entre a santidade do Senhor e a impiedade humana existe uma distância abismal. Sem essa percepção profunda, clara, temente da retidão de Deus, jamais podemos conhecer a extensão da nossa queda e do nosso pecado. Deveríamos ser abalados até o mais profundo dos sentimentos, quando contrastados com a santidade divina e o nosso estado de pecado. Se não estamos angustiados ou profundamente entristecidos pelas nossas falhas, é sinal que ainda não compreendemos devidamente a retidão do Senhor. Sem tal visão da santidade de Deus, a adoração genuína e agradável a Deus não é possível. Louvor verdadeiro é algo que não é superficial, nem banal ou irreverente. Muitos pensam que a adoração está ligada apenas ao cantar, à expressão corporal, mas é muito mais do que isso. A adoração verdadeira
é a vida vivida de forma consciente da presença de Deus, de um Deus infinitamente justo e santo. Ao mesmo tempo, um pleno senso de humilhação por sua própria impiedade, a compreensão da pecaminosidade e o medo é proporcional à nossa experiência da presença de Deus. Se você nunca adorou a Deus com um espírito humilhado e contrito, você nunca adorou a Deus plenamente, porque essa é a única forma possível para entrar na presença do Deus Santo. É preocupante ver que atualmente muita superficialidade no que diz respeito à santidade do Todo-Poderoso existe no meio dos crentes. O nosso relacionamento com Deus tornou-se demasiadamente casual, informal e quase banal. Na mentalidade contemporânea, o Criador quase que se humanizou, tornou-se excessivamente agradável, comum, de modo que não levamos a sério, nem compreendemos a sua santa indignação contra o pecado. Nos eventos religiosos hoje feitos para a adoração, entre muitas aspas essa adoração, vemos as massas andando na vereda tortuosa da irreverência e chegando a beirar o profano e a blasfêmia, onde apenas os prazeres e as sensações são buscados. O estímulo ao sentimentalismo oco, que não traz arrependimento nem mudança de vida, é o alvo a ser alcançado. Agradam e satisfazem a um Deus criado por eles mesmos, que aceita tudo e se agrada de qualquer coisa. É um ídolo, não o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, se entrarmos em sua presença de qualquer forma, irreverente, sem arrependimento, sem confissão e purificação pelo Espírito Santo e pela palavra, estaremos vulneráveis à sua ira santa. Somente por sua graça e bondade respiramos a cada momento. Ele tem todos os motivos para tirar a nossa vida, visto que o salário do pecado é a morte. Perdemos a noção desse temor reverencial e muitos se aproximam do Senhor com uma intimidade descuidada que beira a blasfêmia. Muito do que é rotulado atualmente como adoração nas igrejas claramente não trata o Altíssimo como verdadeiramente santo, digno de toda reverência, ficando aquém do que ele merece. Até há músicas cativantes, emoções comoventes, pensamentos agradáveis e sensações prazerosas. Porém, na maioria das vezes essas coisas não passam de eventos disfarçados de adoração, sem nenhum entendimento sério da santidade divina e da condição humana perante Deus. Tal adoração não tem relação nenhuma com os exemplos bíblicos. Pode ser mais psicológica do que teológica, mais carnal do que espiritual. A reação adequada de uma pessoa que teve uma visão real de Deus e de sua santa presença seria semelhante à de Isaías, aterrorizado pelos seus próprios pecados e consumidos por um temor reverencial profundíssimo. Tenho certeza que, se os que hoje afirmam ter visto o Senhor o vissem de verdade e tivessem sentido a sua real presença, não estariam tratando-o de forma tão desleixada. Estariam prostrados de joelho no chão, lamentando seus pecados e implorando misericórdia. O verdadeiro adorador se aproxima do Criador com um temor respeitoso. Afinal, o Senhor disciplina quem ama e açoita todo filho que recebe. O escritor aos Hebreus enfatiza: portanto, já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ele lista aqui dois elementos importantes da adoração: a reverência e o temor. E logo explica o motivo: é porque Deus é um fogo consumidor. A reverência denota admiração e respeito ao perceber a majestade divina. Já o temor piedoso é um sentimento de assombro e intimidação diante do seu poder e santidade, pois ele é fogo que tudo consome e não pode tolerar o pecado. Portanto, a presença de Deus, a adoração verdadeira, exige consciência da santidade do Altíssimo, profundo senso da pecaminosidade do homem, clamor sincero por purificação e adoração aceitável com reverência e temor. Essa é uma atitude correta de louvor.
É certo que todos, um dia, cedo ou tarde, estará frente a frente com Deus, face a face com o Santo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Nesse terrível dia, não haverá irreverência, brincadeiras, banalidades ou desleixo. É o juízo final. E hoje, se você visse Deus, como agiria? Eu sou Hildeberto, este é o canal O que a Bíblia Diz. Se você achou importante essa reflexão, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas essa mensagem, ative o sininho das notificações para você ser avisado quando sair novos vídeos. Agradeço por assistir até aqui, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.